Olá, você está assistindo mais um Câmara Árabe TV, unindo árabes e brasileiros com informações sobre o Brasil e os países árabes. Os povos árabes influenciaram a arquitetura de vários países, em especial na Península Ibérica. No Brasil, muitos elementos podem ser encontrados até hoje. A influência da cultura árabe na arquitetura brasileira ela é bem interessante, né? Ela vem desde a própria influência árabe na arquitetura ibérica, tanto de Portugal quanto da Espanha, né? Com a colonização do Brasil, os portugueses traziam os projetos, os desenhos da metrópole, né, para a colônia e vinham esses elementos também. Alguns elementos se adaptaram muito bem à realidade brasileira pelo clima tropical. Um dos elementos, que é um elemento bem interessante, que se chama muxarabi. Esse elemento ele tem a função de propiciar a privacidade, né, nos ambientes a partir da vista externa e ao mesmo tempo ele permite que se mantenha a ventilação. Ele é feito de madeira, né, ele cria uma espécie de uma trama que pode ser simples ou mais ornamentada, geralmente com desenhos geométricos que também vêm dessa influência árabe. Eles foram amplamente utilizados e até hoje em dia a gente consegue ver nas casas coloniais restantes, principalmente em Minas Gerais, né, alguns exemplos de São Paulo, Rio de Janeiro e até em Pernambuco, onde você vê esses elementos ainda nas janelas, que são os muxarabis e ficam bem claros, bem evidentes na arquitetura, né? Acho que Ouro Preto é um exemplo bem interessante onde se vê ele inserido. Posteriormente, já com a arquitetura modernista no século XX, os arquitetos brasileiros, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, resolveram retomar o muxarabi com uma linguagem contemporânea. Então eles começaram a aplicar novamente o muxarabi, utilizando as funções dele de privacidade, de filtro de luz, né, e mantendo essa ventilação, só que de uma maneira na linguagem modernista, mais contemporânea. Outro elemento também que é muito importante, que veio de origem árabe da arquitetura, é o azulejo, né? O próprio nome já quer dizer pequena pedra polida e faz uma menção aos antigos mosaicos bizantinos que eram bem comuns em todo o Oriente Próximo, né? Principalmente Constantinopla, toda aquela região. Sempre tendo os desenhos bem elaborados, né? Que veio com os desenhos geométricos de influência árabe. E, por fim, até hoje em dia, a gente pode também pegar o exemplo modernista, né? Na construção de Brasília, um artista plástico chamado Atos Bulcão, ele trabalhava muito com azulejo, com desenhos geométricos e criou composições incríveis que estão espalhadas por todos os edifícios históricos de Brasília. Então, basicamente, esses são dois elementos bem comuns na arquitetura brasileira que claramente têm uma influência, né, da cultura árabe. E, inclusive, eles são encontrados também hoje em dia na própria arquitetura árabe. Quando você vai a um país árabe, você vai ver tanto o muxarabi quanto os azulejos amplamente utilizados. Você pode conferir em outros programas mais matérias sobre a influência árabe no Brasil. Navegue pelo site, clique e assista. Situado no noroeste do continente africano, o Marrocos surpreende pela sua diversidade. Além dos desertos, o turista pode encontrar uma infinidade de passeios a lagos, cachoeiras e montanhas. Sem esquecer das cidades históricas e dos mais de 1000 quilômetros de litoral com praias paradisíacas. Dentro do mundo árabe, Marrocos é um dos países mais bonitos e turísticos, com uma diversidade cultural, religiosa, bastante interessante. Os pontos turísticos principais se encontram em Casablanca, eternizado aí nos filmes, um lugar romântico, bonito. Saindo de lá a gente vai para Fez, que é uma cidade maravilhosa, que tem a cidade murada, que tem uma diversidade cultural maravilhosa dentro desses muros da sua cidade. Ela tem lojas, bazares, enfim, é um lugar que você entra muito difícil de você conseguir sair sozinho. São ruas iguais, com cores, cheiros muito diferentes do que a gente está acostumado. Só para citar também a capital do Marrocos, que muita gente pensa que é Casablanca e é Rabat, que é uma capital mais até administrativa, também um destino bacana. Além disso, você tem o deserto, começando em Ouarzazate, que é muito interessante, onde foram filmados Lawrence da Arábia e Sex and the City. E aí a gente termina nas principais cidades
em Marrakech, que é uma cidade extremamente importante, talvez a mais turística de todas, que tem um complexo hoteleiro maravilhoso, super importante dentro do Marrocos. Além disso, as frutas, a comida, a culinária é muito importante, muito diferenciada também. É um destino que vale muito a pena. Eu acho que a escolha do turista do país Marrocos é acertadíssima. Acho que os viajantes que forem para lá vão ter uma experiência inesquecível. É um preço muito acessível. Você tem algumas maneiras de chegar até lá e é importante que você tenha alguém junto com você, um guia profissional. Enfim, existem circuitos, existe a opção de você fazer de carro. Para um viajante mais experiente, para aquele viajante que quer o conforto, quer a tranquilidade. São vários tipos de circuito em todas essas cidades que eu mencionei e algumas outras. Realmente é uma excelente escolha. Vá para o Marrocos. O intercâmbio comercial entre o Brasil e Egito é um dos maiores entre os países árabes, mas ainda há demanda para diversos produtos. O Egito faz parte de um novo grupo de 6 países emergentes, conhecido como CIVET, que, segundo o CEO da HSBC, Michael Geoghegan, é um grupo de países que tem em comum uma população grande, nova e crescente, economias diversificadas e dinâmicas, além de um ambiente político cada vez mais estável. Com o tamanho aproximado dos estados de Mato Grosso e Santa Catarina somados e a maior população dentre os países árabes, a economia do Egito é baseada principalmente no turismo, petróleo, além da receita advinda do Canal de Suez. A indústria petrolífera soma quase 50% das exportações do país. No entanto, outros setores têm uma participação ativa na economia, como transportes, energia, têxtil, construção e serviços financeiros. A indústria tem se beneficiado pelas privatizações ocorridas no país. A política econômica egípcia busca a diversificação e a abertura de mercados, a fim de atrair investimentos, que em 2010 tem uma previsão de crescimento de 5%, segundo o The Economist. Algumas empresas brasileiras já investem no Egito e outras já têm presença no país, como a Marco Polo, a Friboi e a Alpargatas. O Egito foi o terceiro parceiro comercial árabe do Brasil no período acumulado de janeiro a agosto de 2010. Nesse período, as exportações cresceram 20,5%, com os principais produtos sendo carnes, açúcares e minérios. No país, a Câmara Árabe participará da feira MACTEC do setor de maquinários, setor esse que rendeu 22 milhões de dólares e teve um aumento de 15,5% nas exportações brasileiras. Já as importações mais que dobraram, crescendo 117%, com os principais produtos importados sendo adubos, algodão e couro. O país também pode ser um importante fornecedor de tapetes, produtos alimentícios como o azeite, além de móveis étnicos. No setor de moda, existem oportunidades principalmente para algodão e tecidos. Para saber mais sobre este e outros produtos, o Departamento de Promoção de Exportações Egípcias disponibiliza as informações através do site www.expoliink.org. E para mais informações sobre a regulamentação de importação, alíquotas aduaneiras, exigências de registro para abrir uma empresa e outros assuntos sobre negócios com o Egito, visite o site da Câmara Árabe, dentro do perfil de país. Veja mais oportunidades entre o Brasil e outros países no nosso site. O professor de Economia e Comércio Exterior, Joimar de Castro Menezes, fala sobre a transição política brasileira e do seu impacto no mercado internacional. Olá, Joimar. Olá, tudo bem? Tudo bem? O Brasil tem adotado uma política de diversificação dos seus parceiros comerciais, além de ter se tornado também mais atuante no cenário internacional. Como o senhor vê essa posição do Brasil? Bom, o cenário para o Brasil está excelente, né? É um momento do Brasil, não só do Brasil, como de países que nós chamamos do grupo do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e o Brasil está sabendo se aproveitar desse momento. Há ainda alguns passos em falso, assim, algumas coisas que precisam melhorar, principalmente em relações internacionais. Mas em termos de comércio, por exemplo, a China já é o nosso maior parceiro comercial, né? E isso era impensável num país como o nosso, que sempre viveu ligado aos Estados Unidos, né? Então, se a economia americana crescia, a nossa também crescia. Se a deles não crescia, a nossa também não. E o Brasil se descolou
desse bloco, né? Então veja só, Estados Unidos em crise, Europa em crise e o Brasil crescendo esse ano praticamente 7%. E como este momento de transição política pode influenciar o Brasil na questão de investimentos internacionais? A transição política no Brasil, essa transição na nossa história inteira, assim, desde a época da República, desde 1889, é a primeira transição absolutamente pacífica, tranquila, nenhum movimento forte na economia. Só para ter uma ideia, a gente pode verificar isso, né, e os telespectadores também, quem está assistindo a gente, verificar a cotação do dólar. O dólar é um grande termômetro. É só ver como é que está o dólar agora. Na última eleição, que houve uma grande mudança, que foi quando entrou o Lula, o dólar estava mais de R$4. $1 comprava mais de R$4. Hoje, como é que está o dólar? Quer dizer, despencou total. Então, e não há nenhum movimento no mercado de preocupação com relação a essa transição. Sabe por quê? Porque nenhum dos candidatos, né, dos que estão melhor colocados na pesquisa, nenhum deles quer fazer nenhuma mudança radical na economia. Então, isso não está assustando os investidores, não está assustando os empresários. Então, aquelas bases principais da nossa economia, que são responsabilidade fiscal, câmbio livre e uma política monetária muito ortodoxa, ou seja, controlar a inflação com juros, né, sejam altos, como nossos juros são muito altos, mas isso não vai ser, ninguém vai mexer nisso. E no mercado interno, qual o impacto dessa transição política? O mercado interno é o grande propulsor da economia, né? As exportações elas são muito importantes para diversificar os investimentos dos empresários, para diversificar inclusive a nossa condição de tecnologia, né? Porque todo mundo sabe que exportar acaba expondo mais o produto e isso melhora o desempenho do produto aqui no mercado doméstico. O mercado interno ele está recebendo hoje investimentos como nunca recebeu. Porque a projeção para o nosso PIB esse ano de 2010 é de 7,3% de crescimento. Só que para o ano que vem é de 5%. Quer dizer, é a primeira vez que o mercado está encontrando uma macroeconomia que vai crescer bem nesse ano, bem no próximo ano e talvez bem em 2012. Isso dá para o empresário o quê? Um horizonte. Então, com esse horizonte, ele consegue se programar, consegue planejar melhor. Então, os investimentos nesse ano no Brasil vão bater o recorde e esperamos que o ano que vem também. Por isso que eu falei que é inédito e o Brasil está conseguindo se aproveitar desse momento. Parece que a sociedade brasileira já fez um pacto. Ninguém mais quer saber de inflação, ninguém mais quer saber de loucuras em termos econômicos, né? Deixa a coisa básica pronta e as pessoas vão criando, né? Vão se desenvolvendo. A classe C está crescendo bastante. O Brasil hoje tem uma classe B1 e B2 que antes não tinha nem essa distinção, agora nós já temos. Quer dizer, eu acho que a situação hoje interna do Brasil, nós somos mais maduros. Essa é a palavra. Finalmente nós somos mais maduros. E o próximo passo, que vai demorar um pouquinho ainda, né? É quando o Brasil vai ter a nossa moeda conversível, né? Um dia isso vai acontecer, mas esse um dia não é tão longe assim, sabe? Espero que a minha geração veja isso, né? Muito obrigada. A FISA, Food Ingredients South America, é o maior e mais completo evento para ingredientes alimentícios da América Latina. Neste ano, 2 empresas palestinas participarão, trazendo azeite, tâmaras, confeitos, sabonetes fabricados com azeite, entre outros produtos. Estas empresas também têm interesse em importar produtos alimentícios. Visite o stand 516 na Rua B, no Expo Center Norte, de 21 a 23 de setembro de 2010. A Feira MacTech, que ocorre entre os dias 25 e 28 de novembro de 2010, no Cairo, irá apresentar as últimas novidades em modelos de ferramentas para máquinas e equipamentos industriais. Aproveite esta oportunidade de entrar em contato com os maiores fabricantes mundiais do setor. Inscreva-se pelo site da Câmara Árabe e participe. O Câmara Árabe TV fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.